Ai, ai, esse vídeo tá com gostinho de infância. Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que as animações são um gênero de filme que praticamente já está ali presente nas nossas vidas, não interessa a sua idade, dos 10, 30 ou 70 anos. Você já assistiu ou assiste até hoje esse gênero de filmes. É verdade. Principalmente dos grandes estúdios, Disney, Pixar e até mesmo da DreamWorks. Esses grandes estúdios possuem títulos bem famosos, como por exemplo a trilogia O Rei Leão, mesmo que o 2 e o 3 não sejam tão conhecidos assim. A duologia Irmão Urso, no qual o primeiro filme sempre me faz chorar, é tiro e queda. Ou até mesmo a duologia de Mulan, no qual o segundo filme pode não ser tão famoso assim e o Mushu no primeiro é quase que um dos vilões, só que pouca gente toca nesse assunto. Ou até mesmo a saga Shrek, com 352 filmes, além dos especiais de Natal. E fala sério, eu poderia ficar aqui o dia inteiro fazendo a lista desses filmes de animação. Dumbo, Procurando Nemo 1 e 2, Frozen 1 e 2, os mais recentes Soul, Raya e o Dragão, Encanto e por aí vai. Porém, existem algumas animações desses e outros estúdios que não são tão famosos assim e que lindezas vocês têm que conhecer. Vale muito a pena pegar para assistir, pelo menos para saber que eles existem. É mesmo? Então aqui vão 5 indicações para vocês, então se ajeita, fica confortável, pega a pipoca, deixa o like no vídeo, ajude a salvar os pandas rosas albinos e bora lá! Começando com Todos os Cães Merecem o Céu. Aqui a gente vai acompanhar a história do Charlie, um pastor alemão que foi enganado e morto por seu sócio. Aí ele volta em busca de vingança, contando com a ajuda do seu amigo Bacezinho, Salsichinha, uma das melhores raças e só a minha opinião importa. E com a ajuda também da Ana Maria, uma garotinha humana que consegue falar com os animais. E lá dos anos 80, início dos anos 2000, no máximo vai até 2010, ainda não existia tanta preocupação assim com o politicamente correto, sabe? Então, até as animações tinham cenas até que meio sombrias. Se tivesse que aparecer alguém morrendo, ia morrer. Se tivesse que levar tiro, ia levar. E alguns traços eram até meio assustadores para alguns personagens, em especial os vilões. Foi só depois aí que as coisas começaram a ficar mais aliviadas, mais leves e as cenas mais pesadas, por assim dizer, foram ficando mais subentendidas. E nesse filme aqui não é tão subentendido assim. Praticamente nenhum dessa lista aqui. E por falar em lista, Todos os Cães Merecem o Céu tem uma continuação e um especial de Natal também. Porém, o primeiro filme é o mais divertido, é o mais interessante. E apesar do protagonista voltar à vida querendo vingança, que seria algo errado para os dias de hoje, no decorrer da trama, a gente acaba aprendendo lições de segunda chance, verdadeira amizade e arrependimento. Afinal de contas, além de tudo, é uma animação. O público foco é infantil, então esse tipo de lição tinha que aparecer. É claro! Já o seu segundo filme não é tão interessante assim, a classificação indicativa já é bem menor, tanto que os vilões são tratados ali mais como uma espécie de deboche, bobões. Meio que eles não sabem direito o que estão fazendo, vira e mexe cantam uma musiquinha ou soltam uma piada ou outra. Já o primeiro filme ele é um pouco mais sério, porém ainda assim é divertido, é dinâmico, a dublagem é sensacional como em todos dessa lista aqui, com vozes marcantes e até mesmo nostálgicas. E você encontra o filme completo dublado com uma qualidade de imagem até que interessante aqui mesmo no canal do YouTube, link na descrição. Onde você está? Não, apaga esta coisa, está querendo me matar. Eu acho que pode ser um cano d'água. Não, Charlie, os canos d'água eram verdes e este é vermelho. Você é daltônico, sempre foi, não é? É verdade, mas este é verde. Vermelho. Vermelho? Agora vamos para As Peripécias do Ratinho Detetive, que foi lançado lá em 1986, e eu acho que dessa lista aqui ele é o menos indicado de todos, por assim dizer. Ele tem um vilão bastante tenebroso, tem um assistente com traços até que assustadores, e acreditem ou não, a gente vê um personagem sendo devorado vivo. Caracas. Ok, beleza, a gente vê a sombra do que acontece, mas mesmo assim uma cena que a gente pega e fala, eita, podia mostrar isso? Ih, rapaz... E a história é uma versão adaptada de Sherlock Holmes, e isso é o mais legal de tudo aqui. A gente vê várias espécies de roedores, de ratos, desde o camundongo pequenininho, frágil, vítima, até uma representação da ratazana de esgoto como vilã. E por ser uma adaptação do detetive mais famoso do mundo, o protagonista tem sacadas, inteligência e deduções fora do comum. Aqui pro filme, alguns nomes foram alterados, só que a essência da mitologia e dos personagens do Sherlock Holmes são mantidas. Tanto que, como na maioria das histórias desses personagens, tudo é contado pelo ponto de vista do ajudante Watson,
aqui também é pela versão do seu assistente, que nesse caso em específico é meio que uma história de como essa parceria dos dois começou, e isso é sensacional. Segure isto, meu caro médico. Pois não, mas o que... Ora, espere um momento. Como foi que descobriu que eu sou um médico? Cirurgião, para ser exato, acabando de voltar do serviço militar no Afeganistão. Estou certo? Ora, está Major David K. Dawson. Mas como lhe foi possível? Foi muito simples. O doutor costurou a sua manga rasgada com uma sutura de lumber, que, é claro, só um cirurgião usa. E o fio é o único tipo de categute facilmente identificável pelo seu cheiro peculiar, encontrado apenas nos pastos do Afeganistão. Mas é espantoso. Na verdade, é elementar, meu caro Dawson. E continuando ainda falando de ratos na história, vamos aqui para Bernard e Bianca 2, Na Terra dos Cangurus. Que, salvo engano, essa daqui foi a primeira continuação feita pelos estúdios Disney. E o mais legal desse universo é que existe ali uma espécie de sociedade animal focada em uma espécie de atividade filantrópica, onde eles tentam ajudar outros animais e também seres humanos. Tanto que, no primeiro e no segundo filme, o foco da história é uma missão de resgate a uma criança. Só que dessa vez a história se passa lá na Austrália. É uma animação bonita, com uma trilha sonora sensacional, e a dinâmica do filme é legal porque a gente vê como uma espécie de foco aquela tentativa do cara gordinho, baixinho, medroso, tentando conquistar a garota inteligente, corajosa, destemida, ao mesmo tempo em que um outro personagem aparece e esse cara é intimidador, é corajoso, é basicamente o oposto do protagonista Bernardo. E no decorrer da trama a gente vê ele superando todos os seus medos, os seus desafios, se tornando no final das contas praticamente um novo personagem. Já o vilão dessa história é um caçador sádico com cara de zero amigos que, se ele tiver que usar uma criança como isca para pescar crocodilo, ele vai usar. Porra! E fica tranquilo, essa obra aqui é basicamente um primeiro filme. Você não necessariamente tem que ter assistido o primeiro para entender tudo o que acontece nesse aqui. É legal para você entender um pouco mais a dinâmica ali entre o Bernardo e a Bianca e pegar uma ou outra referência de personagens anteriores. Porém, por ter uma característica de primeiro filme, ele meio que carrega essa magia que as primeiras obras costumam ter, como por exemplo Rei Leão 1, Mulan 1, Irmão Urso 1, porque geralmente as sequências depois ficam ruins. Nesse caso aqui é uma ótima exceção. E a aventura continua. Desta vez num lugar distante. Cuidado! Onde vão salvar um garoto e sua magnífica águia. Em Bernardo e Bianca, na Terra dos Cangurus. Você é o herói do dia. E agora nós vamos para uma animação 3D lançada lá em 2001, praticamente uma das primeiras do gênero, e que, apesar do nome, Final Fantasy The Spirit Within, aqui no Brasil ficou apenas Final Fantasy, não tem praticamente relação nenhuma com a franquia de jogos Final Fantasy, que também tem uma série de filmes já inspiradas nesse universo de games mais específicos. Confesso que é aquele típico exemplo de confundir as coisas por causa de nomes parecidos. Eu lembro que quando lançou o filme Avatar, eu, na minha toda a inocência, acreditei que seria um filme adaptado do Cara dos Quatro Elementos, e aí o que eu tive? Uma galera gigante azul. Mas essa animação aqui conta com um elenco de peso utilizado tanto para a captura de movimento quanto para a dublagem de seus personagens, como por exemplo, Ming-Na Wen, James Woods, Keith Davids, Vin Rhames, Steve Buscemi e Alec Baldwin. Eu tenho certeza de que você conhece esses rostos, seja lá de Mandaloriano ou Missão Impossível, e eu também confesso que eu acho que eu pronunciei todos os nomes aqui errado. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? A trilha sonora desse filme é de tirar o fôlego do começo ao fim, porém a cena final é um passo além. E eu confesso que quando eu assisti eu esperava praticamente para chegar nesse momento do filme, porque é lindo de ver. E a história se passa num futuro pós-apocalíptico, onde o planeta foi atingido por um meteoro e de dentro dele sai uma espécie de raça alienígena que come a alma das pessoas. E aí já viu, né? Deu ruim, a raça humana chegou à beira da extinção. A gente tá fudido! E o mais legal é que a solução do conflito, como eles chegaram nesse ponto, envolve misticismo, filosofia e até mesmo a mitologia de Gaia, o espírito da Terra.
Por fim, eles apresentam a trilogia Balto, o meu filme favorito, eu acho que de todos os tempos. O primeiro em especial, que é inspirado em uma história real, junto com a história do Tongo, esse cachorro aqui. Pelo tudo que eu pesquisei, esse cachorro aqui fez a primeira parte do percurso e o Balto fez a segunda metade. Porém, como eu cresci com essa animação, eu gosto de levar em conta de que ela é a real de todas. Tanto que nessa primeira animação existe ali uma transição de live action para a versão animada bem sutil e muito interessante, ao ponto de que no começo e no final do filme nós temos essas versões live actions e no final a atriz se depara com uma estátua criada justamente para homenagear os cachorros desse filme, os cachorros que participaram dessa história real, na qual uma cidadezinha lá do Alasca chamada Nome passou por uma infecção de difteria e por causa da nevasca, o único meio de transporte disponível para ir pegar o remédio numa cidade maior e levar para a cidade infectada foi através dos cachorros de trenó. E essa estátua, ela é real, se eu não me engano, ela fica transitando ali às vezes de local em local. Tenho muita vontade de conhecer. E a história do filme é basicamente uma homenagem a esse fato histórico. E o Balto, nessa história aqui, ele é considerado um lobo que quer ser cachorro. Então, no fim das contas, a lição principal desse filme é muito mais focada para a questão da autoaceitação. Tanto que um dos trechos mais emocionantes, mais bonitos desse filme aqui é o que eu vou mostrar para vocês, no qual ele finalmente aceita ser um lobo. E sim, para mim ele é um lobo. Mesmo que o fato real, o exame de DNA mostre que ele era um cachorro ou meio a meio, a minha opinião é a que importa e para mim ele é um lobo. Tudo bem. Já as suas continuações, que são focadas nos seus filhos, já é uma história focada 100% em mitologia, utilizando totens e uma relação ali da espécie de lenda, né, história de que o cachorro, o cão, é o melhor amigo do homem. Eles tentam transmitir essa relação nos outros dois filmes. E pelo foco ser os filhos dele, deixar o Balto de lado deixa também as histórias não tão interessantes assim. Porém, toda essa trilogia vale muito a pena ser conhecida, sim. Deixa eu dizer alguma coisa, Balto. Um cachorro não pode fazer esta viagem sozinho. Mas talvez um lobo possa. E lindezas, essas são as minhas indicações de animações não tão conhecidas assim, que você pode gostar e muito de conhecer. Se você já conhece ou se vier a conhecer por causa desse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você realmente gostou ou não. Deixe aqui também indicações de outras animações que eu não conheço e que o resto da galera também pode não conhecer. Bora trocar uma ideia. Depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!